Olá, povo santo! Hoje o assunto vai ser brabo, mas a gente vai acabar com a brabeza dele rapidinho. Vem comigo! Hoje vamos explorar o que a Bíblia ensina sobre a origem do mal, comparar com outras religiões e entender a queda de Lúcifer. Além disso, vamos refletir sobre o motivo de Deus permitir tanto sofrimento e como isso se conecta a uma esperança maior, um plano maior que você talvez nunca tenha percebido. Vamos começar nossa jornada analisando como as principais religiões entendem a origem do mal. Compreender diferentes perspectivas nos ajuda a perceber a profundidade dessa questão e o papel fundamental do livre-arbítrio em nossa jornada espiritual. Vamos lá? Uma hora depois. Hinduísmo, o karma e a ilusão, Maya. No hinduísmo, o conceito de mal está diretamente ligado ao karma, a lei de causa e efeito, onde ações passadas influenciam a presente vida e moldam o futuro. O mal é visto como resultado da ignorância espiritual, avidya, que mantém a humanidade presa ao ciclo de samsara, renascimento, e a libertação só ocorre por meio da iluminação, moksha, alcançada através da prática espiritual e da compreensão da verdadeira natureza do eu, Atman. Ou seja, para os hindus, o mal é tipo uma má reputação cósmica. Você faz besteira, acumula um karma ruim e acaba preso num looping eterno de renascimentos. A única saída? Iluminação. Ou seja, descobrir que você é mais do que boletos e redes sociais, e finalmente escapar da roda gigante da vida. Budismo. Sofrimento e desejo, dukkha e tanya. O budismo vê o sofrimento, dukkha, como uma característica fundamental da existência, resultante dos desejos e apegos que levam ao ciclo de renascimentos, samsara. Segundo o budismo, o sofrimento é superado ao seguir o nobre caminho óctuplo de 8 passos, um conjunto de práticas que incluem compreensão correta, intenção correta, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção plena e concentração correta. Ao alcançar o nirvana, o praticante se liberta do ciclo de renascimentos e do sofrimento. Em síntese, no budismo, o sofrimento é tipo aquela assinatura que você esquece de cancelar. Ele segue você vida após vida. A solução? Seguir o nobre caminho, que basicamente é um guia zen para viver direito. Se fizer tudo certinho, você alcança o nirvana e finalmente escapa desse ciclo sem fim, como achar o botão de cancelar na vida espiritual. Islamismo, Iblis e a desobediência a Allah. No islamismo, o mal ocorre devido ao livre-arbítrio. Iblis, Satanás, era um dos jinn, ou gênio, um ser criado com liberdade de escolha. Ele se recusou a obedecer a Allah quando foi ordenado a se prostrar diante de Adão, motivado pelo orgulho e pela inveja. Essa desobediência o levou a se tornar um inimigo da humanidade, buscando desviar os crentes do caminho reto. O mal, portanto, é um resultado da escolha consciente de desobediência e rebelião contra a vontade divina. Traduzindo, no islamismo, o mal é tipo um eu faço o que eu quero cósmico. Iblis era um gênio cheio de atitude que se recusou a obedecer a Allah e acabou sendo expulso do grupo celestial. Agora, ele passa o tempo tentando desviar as pessoas do caminho certo. Basicamente, o influencer mais perigoso da história. Taoísmo e o conceito de Yin-Yang, o equilíbrio universal. No taoísmo e na filosofia chinesa, o conceito de Yin e Yang representa a dualidade natural do universo, luz e escuridão, bem e mal, positivo e negativo. O mal não é uma entidade independente, mas um aspecto necessário da harmonia cósmica. O equilíbrio entre Yin e Yang garante a ordem do universo, e o mal é interpretado como um desequilíbrio temporário, algo a ser corrigido para restaurar a harmonia. Falando em nosso idioma, no taoísmo, o mal não é o dique vigarista, é só um yin meio desequilibrado. Tudo no universo precisa de contraste. Sem o azedo, o doce não tem graça. O segredo está em restaurar a harmonia, tipo quando o vizinho reclamar do karaokê, ajustar o volume e continuar cantando.
Cristianismo, a queda de Lúcifer e o livre-arbítrio. No cristianismo, o mal é compreendido como resultado da rebelião de Lúcifer, um anjo criado perfeito que se encheu de orgulho e desejou ser como Deus, segundo os textos dos livros de Isaías 14, versículos 12 ao 14 e Ezequiel 28, versículos 12 ao 19. Além disso, a queda do homem no Éden, Gênesis 3, trouxe o pecado e a morte ao mundo, consequência direta da escolha de desobedecer a Deus. Deus permite o mal temporariamente com um propósito redentor, visando revelar seu caráter justo e amoroso e oferecer redenção à humanidade através de Jesus Cristo. Romanos 5, versículos 12 ao 21. Trocando por miúdos. O babado é o seguinte: no cristianismo, o mal começou com um anjo que quis ser mais famoso que o próprio Criador. Ele se achou demais, se rebelou e caiu do céu. Basicamente, a primeira demissão da história. Depois, no Éden, dois bobocas, Adão e Eva, acreditaram na lábia do dito cujo e trouxeram o pecado para o mundo. Em todas essas religiões, o mal é visto como um problema humano e espiritual, ligado à ignorância, desejo ou à escolha. Algumas tradições veem o mal como inerente à existência e parte de um equilíbrio necessário, como o taoísmo e hinduísmo. Enquanto outras o consideram um desafio a ser superado, como defendido pelo budismo e pelo islamismo. Já no cristianismo, o mal é resultado da rebelião contra Deus e um problema moral que Deus resolve através de Cristo. Feitas as devidas colocações, entraremos em detalhes sobre a origem do mal segundo o cristianismo. Ixi! Foi mal! Já ia esquecendo de falar que na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado tem o resumo deste vídeo e mais alguns materiais sobre o assunto. Depois dê uma espiada lá! Não seja mal, criatura! Se ainda não deu like, faça isso! Se inscreva no canal e ativa o sininho também para não perder nada que acontece por aqui. Combinado? É claro! Como dito anteriormente, o mal é resultado da rebelião. De um ser celestial, um anjo criado perfeito que se encheu de orgulho e desejou ser como Deus. Este fato é narrado nos livros de Isaías e Ezequiel. Mas, antes de analisarmos estas passagens, é necessário fazermos uma ressalva aqui. Muitos dizem que estes textos não falam sobre a queda do ser celestial, conhecido como Lúcifer, pois se referem às nações de Babilônia e Tiro. Realmente. Isaías 14 faz parte de uma profecia contra a Babilônia, atual Iraque, em que Deus anuncia a futura queda desse império opressor e a libertação do povo de Israel. Em determinado momento, o texto se volta para uma lamentação sobre o rei da Babilônia, que é retratado como alguém arrogante, que se exaltou acima de todos, mas que foi humilhado e derrubado. Já o capítulo 28 de Ezequiel contém uma profecia contra o rei de Tiro, atualmente a quarta maior cidade do Líbano com o mesmo nome, destacando sua arrogância e pretensão divina. O rei de Tiro se via como um ser exaltado, quase equiparado a Deus, o que levaria à sua destruição. Então, por que estas passagens são associadas a Lúcifer? Simples, os textos usam uma linguagem simbólica, exageradamente exaltada, não convencional para simples reis humanos. Além disso, existem os paralelos com outras passagens, como Apocalipse 12, onde é mencionado uma rebelião celestial e a expulsão de Satanás, reforçando essa conexão. Em resumo, falam de reis humanos, mas usam uma linguagem tão dramática que parecem até estar narrando um reality show celestial. O orgulho, a ambição e a queda são tão épicos que muitos enxergam ali a história de Lúcifer caindo do céu. Basicamente, é a versão bíblica do subiu a cabeça e deu ruim. Meu Deus! Desfeita a controvérsia, vamos aos textos. Em Isaías 14, versículos 12 ao 14, é dito: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei,
nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Terra seca, cobra venenosa! Em Ezequiel 28, versículos 12 ao 19, lemos: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. É você, Satanás! Agora, o mais maluco é como um ser perfeito, em um lugar perfeito, rodeado de seres perfeitos, servindo a um Deus perfeito, se corrompe. Isso é chamado de o mistério da iniquidade, assim como o mistério da encarnação de Jesus. Não temos respostas racionais, ensaiadinhas para isso? Suspeitei desde o princípio. Geralmente, as pessoas não têm tanto problema com a temática da origem do mal, mas com a aparente inércia de Deus. Perguntas como: se Deus é bom e todo-poderoso, por que ele permite o mal? Ou, se ele sabia que Satanás e o ser humano se rebelariam porque os criou, era só não criar esses bobocas e pronto. O mundo não estaria nesse caos que está hoje. O que acontece é que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, criou suas criaturas com liberdade verdadeira. Ele não deseja que o amor e a adoração sejam frutos da imposição, mas sim de uma escolha genuína. O amor autêntico só existe quando há liberdade para decidir, e por isso Deus concede o livre-arbítrio a todos, permitindo que escolham segui-lo ou se afastar dele. Sua vontade não é que os seres criados se tornem servos, automatizados, mas sim filhos que o amam por reconhecê-lo como justo, misericordioso e digno. Mesmo diante da rebelião e da dor que o mau uso do livre-arbítrio pode causar, Deus permanece fiel ao seu caráter, oferecendo sempre um caminho de restauração e redenção. Seu caráter perfeito se manifesta na paciência e no desejo de que todos conheçam sua verdade por vontade própria, sem coerção ou medo. Até eu, que sou jumenta, percebi que vocês humanos valorizam muito a liberdade de escolha. E Deus fez isso. Deu o poder de escolha a vocês. Isso é maravilhoso, mas também muito arriscado. Infelizmente, alguns seres humanos escolheram rejeitar seu Criador. Agora, alguém pode pensar: beleza, entendi que Deus deu liberdade de escolha às suas criaturas, etc. e tal, mas, já que o mal apareceu, por que não acabou com ele logo, lá no começo de tudo? É verdade. Para responder a esta pergunta, precisamos pensar em uma questão que abordamos no vídeo passado sobre a história de Jó. E lá vamos nós! Você se lembra que Satanás esteve na presença de Deus em uma espécie de assembleia como representante da terra, né? Imagina a cena de Deus destruindo Satanás perante as outras criaturas dele. O que você acha que aconteceria? Todos ficariam com medo de Deus. Satanás então teria alcançado seu objetivo: provar que Deus não é amor, que ele é um tirano
que destrói aqueles que se opõem a ele. Além disso, temos uma outra situação. Você já viu aquelas brigas de escola em que um garoto maior fortão bate em um garotinho menor e magrinho? Imagine se Deus, grandão do jeito que ele é, bate em Satanás que é pequenininho. Satanás mesmo diria: ei, o Senhor não tem vergonha não? Eu sou pequenininho. Olha, Deus está me batendo aqui, gente. Um miserável é um miserável. Isso é uma vergonha. E agora, como resolver isso? Não se junte com essa gentalha! Seria sábio matar Satanás no ato de sua rebelião? A parábola do trigo e joio responde isso. Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não. Replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Mateus 13, versículos 28 ao 30. Deus concedeu às suas criaturas o livre-arbítrio, permitindo que escolham entre o bem e o mal. No entanto, essa liberdade implica em responsabilidade, e as consequências das escolhas precisam se manifestar para que a justiça divina seja plenamente revelada. Assim como na parábola do trigo e do joio, onde ambos crescem juntos até o tempo da colheita, Deus permite que o mal exista por um período para que sua verdadeira natureza seja exposta e no momento certo haja um acerto de contas. Somente então será possível separar aqueles que permaneceram fiéis daquele que se corrompeu, garantindo que o julgamento seja justo e incontestável diante de todo o universo. Nesta ocasião, Satanás será destruído. Ah, morre, diabo! Deus, em sua infinita sabedoria, não enfrentou Satanás com força bruta como muitos poderiam imaginar. Em vez de combater o inimigo como um guerreiro poderoso, ele escolheu um caminho surpreendente. Se fez menor do que ele, se humilhou e veio ao mundo como um simples homem. Ao se encarnar em Jesus Cristo, Deus demonstrou que a verdadeira vitória não está na imposição de poder, mas na entrega e no amor. Jesus viveu entre nós, suportou tentações, dores e humilhações, e no ato mais inesperado, venceu Satanás não com espadas, mas através do sacrifício na cruz. Sua ressurreição foi o golpe final que selou a derrota do inimigo e garantiu a redenção da humanidade. Um plano grandioso disfarçado de humildade que confundiu Satanás e revelou a verdadeira essência da justiça divina. A origem do mal é um mistério que ultrapassa nossa compreensão limitada. Não podemos analisá-la em um microscópio ou testá-la em um tubo de ensaio, porque está ligada a questões espirituais e à liberdade moral dos seres criados. Mais do que buscar explicações exatas, o essencial é reconhecer que vivemos suas consequências e enfrentamos seus desafios diariamente. No entanto, Deus não ficou inerte diante dessa realidade. Ele já providenciou uma solução definitiva ao oferecer a redenção por meio de Jesus Cristo, permitindo que todos possam escapar do poder do mal e encontrar esperança na restauração prometida. Em vez de apenas questionarmos a existência do mal, devemos olhar para o que Deus já fez para vencê-lo. Eita, glória, glória! Chegamos ao fim dessa jornada sobre a origem do mal, mas a reflexão continua. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de compartilhar com amigos e familiares para que mais pessoas possam entender essa questão profunda. Se não gostou, compartilha com seus inimigos. O importante é compartilhar. Deus te livre e te guarde de todo mal e até o próximo vídeo.